Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditar-te porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo domingo da Páscoa, refletindo sobre a alegria da ressurreição do Senhor, ressurreição que tem uma incidência muito oportuna e feliz na vida de todos nós. Na Páscoa somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. São Paulo, na carta aos Romanos, fala muito bem que aquele que é o primeiro homem, o homem velho, o Adão, é aquele que ainda está refém do pecado e das paixões desordenadas. Na Páscoa somos convidados a deixar aflorar dentro de nós este homem novo, conforme a graça que Jesus ressuscitado vai concedendo a cada um de nós, para que sejamos libertos de todo o mal. Páscoa é ressurreição, ressurreição é alegria. E a ressurreição não acontece apenas na liturgia. Somos convidados a ressuscitar dentro da liturgia, quando participamos da Santa Eucaristia, quando ouvimos a palavra de Deus, quando estamos em oração, quando nos comprometemos diante da nossa consciência de nosso Deus, em irmos vencendo os pecados e as armadilhas do demônio na nossa vida. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos expressa muito bem a ressurreição na liturgia, quando os primeiros cristãos estavam sempre unidos para ouvir os ensinamentos dos apóstolos e também diariamente frequentavam o templo, diariamente louvavam o nome de Deus. Esta é a vida de ressuscitados que nós também queremos ter. Mais vida de oração, mais vida na graça, mais comprometimento
com a nossa igreja e com os nossos compromissos religiosos. A liturgia nos ajuda muito para que sejamos melhores. Quando estamos participando com consciência e com dignidade da Santa Eucaristia, nós nos deixamos revertir pela graça de Deus que transforma o nosso peregrinar terreno. Mas a ressurreição acontece também na vida, quando alimentados pela palavra e pela Eucaristia, nós nos deixamos transformar por Deus, ou como o barro nas mãos do oleiro, nós vamos recebendo a forma que Deus quer dar à vida de cada um de nós. Isso implica também em termos comportamentos novos, atitudes novas. A primeira leitura fala tão bem disso. A ressurreição na liturgia, já falei, quando nós participamos ativamente da igreja, da vida de oração. Mas a incidência no cotidiano é fundamental. Os primeiros cristãos eram elogiados pela comunidade, eles eram benquistos por todos, em função do comportamento, das ações que eles realizavam e, sobretudo, a partir da caridade fraterna. Não eram apegados aos bens materiais, vendiam os bens e as propriedades e assim depositavam aos pés dos apóstolos para que tudo aquilo fosse dividido na comunidade e não houvesse necessitados e não houvesse passando fome em pessoas humildes. Sim, eles se deixavam mover pela graça de Deus e iam transformando a vida. É muito triste quando existe esta dicotomia terrível na vida cristã, de muitas vezes estarmos na igreja, ouvirmos a palavra, escutarmos atentamente uma homilia e até deixarmos o coração aquecer pelas palavras do sacerdote, mas ao sairmos da igreja não temos coragem de sermos mais generosos, de sermos caridosos. É terrível quando somos escravos da nossa própria ganância e não pensemos que isso acontece distante de nós. Às vezes é na própria família, é o irmão que está precisando de alguma coisa, é o pai, é a mãe, mas as pessoas não têm mais esse sentimento. A ressurreição está falha. Nós ainda não estamos preparados, não somos esses homens novos, mulheres novas, quando a palavra de Deus não gera a transformação na nossa vida, quando a palavra de Deus não transforma as nossas atitudes, ainda precisamos crescer muito e rezar mais, para que a ressurreição seja na liturgia, mas efetivamente na vida de todos nós. Precisamos estar unidos na igreja, unidos em oração. Nós escutamos no Evangelho, quando Jesus, no primeiro dia da semana, visita, enquanto ressuscitado, a comunidade. Tomé não estava ali. E quando eles estão muito felizes, a leitura diz que eles ficaram muito contentes, muito felizes, por verem o Senhor Jesus ressuscitado. E vão contar a Tomé, e ele não acredita. Ele duvida e diz: se eu não vi a marca dos pregos, não colocar o meu dedo nas chagas, eu não acreditarei. 8 dias depois, Jesus retorna. Diz: vem cá, Tomé, coloca teus dedos aqui, e não sejas incrédulo, mas fiel. É fundamental esta palavra. Por que está duvidando Tomé? Porque Tomé não aceita a ressurreição? Porque ele já havia desistido? Por que ele não estava ali na comunidade? Tem gente que pensa que basta rezar em casa, é suficiente. Em casa você não encontra os irmãos de fé. Em casa você não recebe a Santa Eucaristia. Em casa você não recebe, pode até receber uma homilia atrasada por alguma rede social.
Mas é importante que estejamos aqui enquanto irmãos, nutrindo a mesma fé em Cristo ressuscitado. Esta fé em Jesus, o encontro com Jesus na Eucaristia, na palavra, na presença dos irmãos que se reúnem, partilhando a mesma fé. É tudo isso que nos move, nos orienta e nos fortalece para que a Páscoa seja plena na vida de cada um de nós. Hoje pela manhã, realizando o batizado destas 15 crianças, púberes, pré-adolescentes que estão aqui conosco e brevemente farão a primeira Eucaristia também. Queremos rezar por todos, para que possam fazer essa experiência do encontro com Jesus, nutrir dentro de cada uma delas esse desejo de perseverar no caminho da iniciação à vida cristã. É um processo, é um caminho que dura por toda a vida, porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e nós não queremos estar distantes de Jesus, mas queremos sempre estar próximos a Ele, para que Ele seja a nossa fortaleza, a nossa vida, a nossa alegria, a nossa esperança.